Boa noite, amigos e amigas pecuaristas de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Terra Viva DBO na TV, o programa que é o grande parceiro dos produtores e que tem o compromisso de levar informações valiosas que te ajudam na lida e que são de grande serventia. A gente inicia essa nossa edição com a nossa prosa abrideira do dia. A China realizou nesta semana uma audiência com cerca de 180 representantes do mundo inteiro, inclusive do Brasil, para tratar da investigação de tarifas sobre a carne bovina que eles têm feito por lá. Segundo a agência Reuters, o gigante asiático prometeu tomar uma decisão justa e objetiva. E isso pode impactar em aumentos de tarifas ou redução das importações, caso os produtores nacionais sejam considerados ameaçados pelo mercado internacional. Os chineses reforçam que a investigação vale para todos os países exportadores. Mas a verdade é que os Estados Unidos podem ser um dos grandes prejudicados nessa situação. Porque os amigos fazendeiros devem se lembrar que recentemente a China aumentou em 10% a tributação sobre a carne bovina norte-americana, como forma de revidar os aumentos de impostos em cima dos produtos chineses no território estadunidense, feito pelo presidente recentemente eleito. Ou seja, já houve um acréscimo tarifário e isso pode subir ainda mais. Acontece que, por outro lado, o Brasil pode se beneficiar nesta questão. Isso porque os Estados Unidos têm diminuído a sua participação nas exportações mundiais. Afinal, a produção deles está prejudicada devido ao rebanho estar mais curto e, consequentemente, os preços maiores. Situação oposta aos números da pecuária brasileira, que registrou nos últimos anos crescimentos de produtividade e também dos embarques. Segundo a Scott Consultoria, a grande diferença é que os frigoríficos brasileiros mandam para a China um grande volume de carne para ser comercializada em restaurantes e lanchonetes, por exemplo, o que é conhecido no mercado como food service, enquanto o gigante ocidental costuma exportar as famosas carnes premium, de muita qualidade e alto valor agregado. Todo mundo sabe que a China é a principal compradora de carne bovina brasileira. E é claro que a gente precisa ficar atento a essas movimentações do mercado. Se os Estados Unidos deixarem de vender ou diminuir muito a sua produção, os chineses vão precisar buscar em outros mercados. E o Brasil tem chances de assumir uma boa parte disso, mas precisa aumentar a produção de carne premium e entrar de cabeça nesse mercado. Só que, por enquanto, quem tem levado vantagem é a Austrália, que vem batendo recordes nos embarques. Além disso, eles levam vantagem geográfica, né? O Brasil precisa estar cada vez mais preparado para as exigências da China e do mercado asiático no geral, pois dessa maneira a pecuária brasileira segue aquecida e buscando cada vez novos mercados. No que diz respeito à China, ainda assim, além de melhorar a qualidade da carne, é preciso também aguardar o resultado dessas investigações para saber os próximos caminhos. Enquanto isso, a gente segue acompanhando os desdobramentos. Cuidar do pasto é um dos desafios diários dos amigos e das amigas fazendeiras de todo o país. Essa atividade requer atenção e cuidados específicos para não jogar dinheiro fora e, claro, garantir lucro. Pois bem, a gente sempre traz um especialista para nos ajudar a ter mais entendimento sobre esse assunto. Sendo assim, eu anuncio a nossa sessão sobre pastagens com a colunista convidada do Terra Viva DBO na TV, a zootecnista doutora Janaína Martuscello. E o assunto de hoje é o manejo no pasto durante o pré-florescimento. Acompanhe. Nós já falamos aqui algumas vezes que planta não responde a calendário humano. Planta responde a água, luz, temperatura e nutriente. Estamos vivendo uma época que está havendo um encurtamento dos dias, portanto, menos luz. Além disso, em grande parte do Brasil, principalmente no Brasil Central, a gente está entrando numa época em que há um declínio nas chuvas. Então, nós estamos agora com pouca água e também queda de temperatura. De forma geral, a esmagadora maioria das nossas plantas forrageiras iniciam o seu processo de florescimento exatamente agora, onde há pouca luz, há pouca temperatura e também pouca chuva. Então, nessa época, é a fase
que nós vamos entrar então em florescimento nas nossas plantas forrageiras. Então existem algumas estratégias de manejo para que a gente possa evitar os prejuízos do florescimento. É importante dizer para vocês que o florescimento ele é fisiológico e nada do que a gente fizer vai impedir a planta de florescer. Mas existem estratégias de manejo que podem ser utilizadas para minimizar esse impacto. Porque quando a planta entra em florescimento, ela perde muita qualidade, diminui proteína e aumenta a fibra, fazendo com que haja então uma queda no desempenho dos nossos animais. Além disso, a gente vai estar entrando também no período de transição entre as águas e a seca, o que torna esse processo ainda mais importante para que a gente possa manter o desempenho dos animais. Propositalmente, eu deixei uma área desse pasto sem que a gente fizesse qualquer tipo de manejo em relação ao florescimento. Então a planta tende a alongar o seu colmo, ela tende a alongar o talo e ter muitos perfilhos em florescimento. Além disso, essa parte do pasto vai estar sempre com mais fibra e menos proteína. Por isso eu não devo deixar uma lotação leve quando a planta está entrando em florescimento. Já nesse pedaço, o que nós fizemos foi aumentar a lotação quando a planta entra em fase de emborrachamento, para que a gente consiga então diminuir o impacto desse alongamento de talo. Porque o grande problema do florescimento é o fato da planta alongar o seu talo. Então, quando a planta inicia o seu processo de emborrachamento, que é quando ela vai colocar a sua folha bandeira e a partir daí ela vai começar a gerar essa inflorescência ainda dentro dos talos, e vocês estão vendo que aqui vai sair a inflorescência, é o momento em que a gente precisa aumentar a lotação para que o animal consuma essa flor ainda aqui dentro desse talo, para que com isso a gente possa diminuir o impacto do alongamento de colmo. Então, aumentar a lotação nessa fase de emborrachamento é uma excelente estratégia de manejo para que a gente diminua o impacto do florescimento. Porque acabar com o florescimento a gente não consegue, porque ele é fisiológico. Mas nós podemos diminuir o impacto dele no nosso sistema de produção. Toda semana, a professora Janaína Martuscello ou o engenheiro agrônomo Felipe Moura dão dicas valiosas para os amigos pecuaristas cuidarem dos pastos na propriedade. Se você não viu algum desses conteúdos ou quer rever, basta acessar o YouTube do canal Terra Viva, que lá tem uma playlist com mais de 20 vídeos esperando por você. O Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo, não saia daí. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Toda quarta-feira a gente convida um especialista e dedica ainda mais tempo para entender um pouco melhor sobre as movimentações do mercado pecuário. E hoje não seria diferente, né? Por isso eu tenho a satisfação de entrevistar a zootecnista Juliana Pila, analista de mercado da Scott Consultoria, que participa ao vivo conosco, direto de Bebedouro, no interior paulista. Juliana, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Boa noite, Isaac. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer poder participar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos lá começar essa entrevista. Juliana, março chegou ao fim e as cotações do boi terminaram aí o mês pressionadas para cima, né? Muitas altas. Qual que é a sua análise a respeito desse mês de março para os amigos pecuaristas? Bom, Isaac, a gente começou 2025, né, com os preços um pouco mais pressionados para baixo, né, janeiro, fevereiro, a gente estava com o preço da arroba bovina um pouco pressionado, porém, em março, de meados de março para frente, a gente já começou a observar uma melhora nos preços, né? Das 32 praças que a Scott faz o levantamento da arroba do boi gordo, a gente observou uma valorização em quase todas elas ao longo do mês de março. E isso aconteceu muito em decorrência de uma redução nas ofertas.
principalmente da presença de fêmeas indo aos abates. Então, a gente teve uma presença muito constante das fêmeas nos abates no primeiro bimestre, em janeiro, em fevereiro, e em março a gente já observou que esse número de fêmeas começou a diminuir, né? O número de fêmeas que estava indo para o gancho começou a diminuir. Então, a gente via aí no começo do mês, no final lá de fevereiro, as escalas das indústrias frigoríficas trabalhando ali entre 10, 12 dias e já em março a gente está vendo umas escalas aí em torno de 7 dias. Então, em função disso, os frigoríficos aí tiveram que ir com mais afinco as compras, né? E acabaram ofertando aí preços um pouco melhores para a arroba do boi gordo. Em relação ao mercado de reposição, qual o panorama geral desse mês de março? Bom, o mercado de reposição ele acompanha bastante, né, o que a gente vem assistindo também no mercado do boi gordo. Então, com essas altas, né, para a arroba do boi gordo, o que a gente viu foi que as negociações elas começaram a acontecer de forma mais acentuada do que a gente vinha observando no começo do ano. Apesar dessa melhora nas negociações, né, o que a gente tem assistido muito no mercado de reposição é uma briga ainda entre os compradores e vendedores, né? Do lado do comprador, ele vem aí tentando, né, sendo um pouco mais cauteloso nas suas compras, vendo aí como que está se desenhando o mercado, e do lado do vendedor, em função desse aumento dos preços da arroba bovina, eles têm tendo pedidos aí um pouco acima. Se a gente analisar os preços no mercado de reposição nessa última semana, a gente observou valorizações para algumas categorias, principalmente para as categorias mais zeradas, né? E estamos falando do boi magro, por exemplo. E isso vem acontecendo porque agora a gente já está aí com o pé, né, no primeiro giro de confinamento, em começar esse primeiro giro de confinamento, então esses animais eles acabam sendo um pouco mais demandados. Então a gente já tem visto algumas valorizações aí para essas categorias. Perfeito. E as famosas águas de março vieram nesta segunda quinzena do mês e parece que vem chuva nesse começo de abril, né, Juliana? Como que isso pode afetar não só a reposição do rebanho, mas, enfim, isso pode fazer com que o pecuarista segure um pouco mais a boiada? Pode sim, Isaac. Em algumas regiões, né, que as chuvas já começaram, a gente já começa a ver alguma melhora aí nas condições das pastagens, e isso, né, faz com que tanto os pecuaristas de animais terminados, como também os pecuaristas que fazem a venda dos animais de reposição, consigam aí manter um pouco mais esses animais no pasto e fazer pedidas de negociações de preços acima aí para ir tentando fazer negociações. Para aqueles pecuaristas que têm animais terminados e estão em boas condições de pastagem, isso acaba aí sendo uma oportunidade de segurar esses animais e fazer a venda conforme aí os preços forem melhorando, né? Mas ainda começou agora essas chuvas, né? Então a gente tem que avaliar aí de região para região, né? Porque a gente está falando num cenário Brasil, e o Brasil aí tem diversos Brasis dentro, né? Então a gente, dependendo da região, ainda algumas regiões a gente está com pastagens ruins, mas de forma geral a tendência é que daqui para frente a gente comece a ter uma melhora aí, né, nessas pastagens, mas, né, a gente está no outono, então isso pode vir a piorar aí daqui para frente também em função do frio, né, das baixas temperaturas que devem começar também daqui para frente. Bom, vamos torcer para pelo menos por enquanto vir um pouquinho de chuva, né? O que os fazendeiros podem esperar então desse mês de abril, né, que já começou no que diz respeito à oferta de mercado nos preços do mercado interno, no mercado externo? Como que andam os preços? Bom, a expectativa aqui da Scott Consultoria para esse começo de abril, pelo menos, é de preços ainda firmes para o mercado do boi gordo, né? Agora, no começo de mês, né, a gente tem aí uma saída de mercadorias um pouco mais ativa, né, pensando aí no consumidor final, e isso aí acaba melhorando a demanda no mercado atacadista e, consequentemente, nos frigoríficos, reduzindo aí um pouco dos estoques, o que faz com que a compra desses frigoríficos seja um pouco mais intensa. Então, né, se a gente está vendo uma oferta um pouco mais reduzida e uma necessidade do frigorífico ir um pouco mais às compras, é possível que esse mercado siga firme aí agora nesse começo de abril.
Perfeito. E falando agora das exportações, Juliana, quais as expectativas para esse próximo mês? Eu vou até além, não só nesse mês, mas nesse trimestre, né? Fechamos o primeiro, temos o próximo. Quais são as expectativas? Exportação, né, Isaac, é sempre muito bom de falar, né, que a gente vem batendo recordes atrás de recordes, né? Em 2024, nós exportamos um volume recorde de carne bovina. Nesse primeiro bimestre, a gente também segue em bom ritmo, também exportamos um volume recorde aí da nossa série histórica. E em março, apesar da gente não ter os números fechados ainda do mês, né? Até a terceira semana a gente estava num ritmo de embarques diários superior ao que a gente viu em 2024. A nossa expectativa é que as exportações sigam dando, né, esse respaldo aí para os preços no mercado interno. As exportações, elas são uma importante via de escoamento da produção e seguem aí de sustentação em alguns momentos no mercado interno. A gente sabe que no primeiro semestre do ano, as exportações costumam ser menores quando comparados com a segunda metade do ano, né? Então, já que a gente está indo em tão bom ritmo nessa primeira parte do ano, então a gente acredita que 2025 devemos superar aí os números registrados em 2024. Seja assim, né? E a gente começou agora o período do giro de confinamento, né? Esse primeiro giro de confinamento. A gente sempre fala disso, mas é importante sempre reforçar. Quais são os cuidados que o pecuarista precisa ter neste período, principalmente no que diz respeito à nutrição animal? Pensando em confinamento, né, nesse primeiro giro, né, quando a gente analisa aí os números da nossa expedição Confina Brasil, que acabou se encerrando no final do ano passado, né, nosso quinto ano, agora em 2025 nós vamos para o sexto ano de Confina Brasil. No final do ano passado, a nossa pesquisa mostrou que a intenção de confinamento para 2025 ia crescer, né? Então, esse número de animais confinados em 2025 ia crescer em relação a 2024. Porém, quando a gente fez essa pesquisa lá em setembro, a gente tinha um outro cenário de preços, né? Agora, já em março de 2025, né, o que a gente vê é que o preço, principalmente aí do boi magro, teve uma expressiva valorização em relação aí setembro, agosto do ano passado. Os custos com alimentação, principalmente relacionados com o milho, né, também subiu nesse período, mas ainda, né, fazendo as contas, a rentabilidade do confinamento, pelo menos aqui em São Paulo, estava se mostrando ainda positiva. A dica, né, aí para quem vai confinar é sempre acompanhar muito de perto o mercado, né? Normalmente os confinadores eles fazem isso, acompanham muito de perto o mercado para ter aí as melhores oportunidades, tanto na hora da compra como também na venda, né? Acompanhar o mercado futuro para saber momentos de travar preços mínimos, enfim, ir analisando o mercado dia a dia, porque isso é muito importante pensando em confinamento, principalmente também na parte de compra de insumos. Juliana, rapidamente, a gente abriu o nosso programa falando das investigações chinesas sobre as importações de carne bovina, que podem causar restrições, importações, mais tarifas, enfim. O Brasil precisa se preocupar com essa questão? Bom, Isaac, hoje a China é nosso principal parceiro aí, não somente nas exportações de carne bovina, mas também em diversos outros produtos, né? É claro que o Brasil tem feito a lição de casa, tem aberto aí novos mercados, né? Inclusive também aí reabrimos o Vietnã recentemente. Então, assim, estamos ampliando o nosso leque de compradores dos nossos produtos. Porém, ainda o Brasil acaba sendo muito dependente do nosso principal parceiro, que é a China, né? Então, se houver aí uma restrição, algum embargo com relação a essas as compras chinesas de carne bovina brasileira, provavelmente isso pode vir a impactar o mercado. Então, a gente deve acompanhar aí os próximos desdobramentos muito de perto. Perfeito. Juliana, quero te agradecer pelas informações, dizer que o Terra Viva DBO na TV está sempre de portas abertas e contando com essa parceria aí de sempre com a Scott Consultoria. E semana que vem nos vemos no encontro de confinamento e recriadores que a Scott está promovendo. O Terra Viva DBO na TV será de lá. A gente se encontra lá, Juliana. Até a próxima. Até semana que vem, então. Espero encontrar todos vocês muito bem no próximo evento. Muito obrigado. E no próximo bloco você confere o fechamento do mercado do boi gordo nas principais praças boiadeiras do país.
O Terra Viva DBO na TV volta em instantes. Continue com a gente. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. Estamos de volta e vamos agora para o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira. Durante essa semana, a oferta de fêmeas registrou aumento em São Paulo, mas mesmo assim não foi suficiente para segurar os preços. E quem foi às compras viu o preço registrar uma alta de R$ 2,00 por arroba. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 7 das 32 praças boiadeiras espalhadas pelo Brasil. Nenhuma queda foi registrada. Começando a lista justamente por Barretos e Araçatuba, onde a vaca subiu para R$ 286,00, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, o macho aumentou sozinho para R$ 290,00. Em Goiânia, a alta foi geral. O boi fechou o dia em R$ 300,00 redondos e a vaca em R$ 285,00. No oeste do Maranhão, o macho saltou para R$ 290,00 por arroba. No sudoeste do Mato Grosso, a fêmea agora é comercializada por R$ 295,00. E no norte do Tocantins, o pecuarista não aceita vender mais o boi por menos de R$ 297,00 e a vaca por R$ 263,00 por arroba. O Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Obrigado pela companhia e audiência. Excelente noite a todos e amanhã a gente volta. Continue com a gente aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil.